Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vocês estão percebendo que nós estamos, tendo que utilizar o mesmo microfone, então essa demora de passar de um para o outro pelos cuidados que deve ter com a higienização. Mas hoje o pastor me convidou para trazer uma palavra, E eu, na dependência do Espírito Santo de Deus e na confiança do nosso pastor, espero humildemente poder abençoar a vida de vocês com a palavra que fala sobre esperança. A esperança não morre. Amém? Estenda suas mãos para que Deus possa abençoar a minha vida e a nossa vida nessa noite. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos, pois reconhecemos que Tu és soberano, não há nenhum outro além de Ti. E Deus, nos colocamos em Tuas mãos nesta hora, para que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, Pai amado. E venha nos encher, nos abençoar, nos fortalecer nesta noite, Pai. Eu, como humilde servo Teu, te peço, venha sobre mim com o Teu Santo Espírito, Pai amado, e que eu falar não seja de mim mesmo, mas seja do Teu trono da glória, para abençoar a Tua igreja nesta noite. Encha-nos, capacita-nos e faça a obra que Te aprouver em nossas vidas e através de nossas vidas. Pai, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. A esperança não morre. Eu queria vos falar sobre a esperança, e colocando em ênfase uma vida de um personagem muito importante na palavra de Deus. Alguém que tem me ensinado muito, toda vez que eu lembro, toda vez que eu leio, toda vez que eu me vejo em circunstâncias um pouco parecida com a que ele vivenciou, eu me lembro dele e falo, se Deus o fez vencer, eu posso vencer. Se Deus o fez suportar as dificuldades, eu também posso suportar. Amém? Então a esperança não morre. E nós podemos ler lá, isso está escrito, nós vamos usar como texto base, Jó 14, 7 a 12. E diz assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Jó 14 desenha a realidade de um homem, desenha a realidade de uma família, desenha a realidade de uma nação desesperançosa. Prestem bem atenção no que eu estou falando. O livro de Jó, ele nos vai mostrar momentos em que Jó se sente desamparado. O livro de Jó, ele vai nos mostrar até uma alegoria do próprio povo de Israel, até uma alegoria do povo de Deus, e no final de tudo, a alegoria de todo ser humano, quando se encontra desesperançoso, desamparado, desesperado realmente. Então, o livro de Jó desenha essa realidade. Um homem, uma família, uma nação desesperançosos, sem força, sem ânimo, sem confiança de que Deus quer trazer renovo em nossas vidas, sem confiança de que Deus quer trazer. Jó 14, no 10 ele fala assim: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Eu sei que a maioria de vocês conhece a história de Jó. Eu sei que a maioria de vocês já leram sobre Jó, já ouviram sobre Jó. E para aqueles que não leram, para aqueles que não ouviram, procurem na palavra de Deus. Procurem próximo daqueles que você sabe que entende da palavra de Deus. Procurem no CDBB. Procurem de todas as formas se informar sobre o que é Jó, quem é Jó, o que passou Jó.
e você vai entender o quão é importante estar fundamentado em Cristo Jesus. O quão é importante ter a sua fé firmada, arraigada, fortificada em Deus e não em qualquer outra coisa. Em dinheiro, em fama, em poder, em família, em política. Nada disso vai te dar certezas. Nada disso vai te dar a confiança, a convicção de que você precisa para suportar e não se desesperar nos momentos de desesperança. Para a árvore a esperança. E eu? Muitos devem estar perguntando isso. Porque Jó parecia fazer essa pergunta. E eu? Eu morro? E eu sofro? E eu estou a ponto de me separar de minha esposa, estou a ponto de me separar do meu esposo. E eu estou perdendo meus filhos para as drogas. E eu estou desempregado. Momentos de desespero e desesperança. Eu tento me colocar no lugar de Jó. E tomara Deus nunca precisar chegar ao ponto que ele chegou. E imagino a angústia tremenda que ele estava vivendo. E eu, Senhor, e eu estou perecendo, e eu estou morrendo. A árvore tem esperança, e eu? E eu vou padecendo há 12 anos com um fluxo de sangue, e agora eu faço uma ponte para a mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Amém? A mulher que estava há 12 anos tentando se curar de um fluxo de sangue e não conseguia. Despendiou-se de todo o seu dinheiro, de todos os seus recursos e não conseguia. Não podia mais estar entre a sociedade. Não podia mais ter uma vida digna. Era desprezada porque a lei assim fazia. A lei assim impunha sobre ela e sobre a sociedade. Ela era desprezada até pelos seus, porque ela teria que viver separada dos seus. Então, e eu, vivo há 12 anos com esse problema e não consigo resolver. E parece que Deus não quer me ajudar. E eu não consigo me libertar das drogas. Não consigo me libertar de qualquer outro vício. Não consigo me libertar da pornografia. Não consigo me libertar do medo da morte. E eu. Para a árvore, a esperança. Mas e para mim? Até meus amigos, e aí Jó sofreu muito isso. Até meus amigos estão aqui, mas me acusam mais do que me ajudam. Me acusam mais do que me consolam. Me acusam mais do que me ajudam a coçar as minhas feridas. A aliviar a minha dor com tamanho sofrimento, com essas feridas, com esses sofrimentos, com esse pecado, com o que quer que seja. Mas para a árvore a esperança. O que fazer quando a desesperança bate a porta? O que fazer quando a desesperança bate a porta? Primeiro, reconheça a soberania de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando a desesperança bater a porta, quando as lutas baterem a porta, quando o sofrimento bater a porta, quando a angústia bater a porta, é reconhecer a soberania de Deus.
E Jó nos ensina isso. Jó, capítulo 1, 20 e 21. Diz assim: vamos ler do 19. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Isto é um falando para Jó do que aconteceu com todos os filhos de Jó. 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhecer a soberania de Deus é fundamental para que o dia mau não te pegue desprevenido. Para que o desespero não te deixe ainda mais desesperado. Para que a desesperança não te deixe ainda mais desesperado, assustado, amedrontado. E eu sei que você vai pensar, mas não tem como, diácono Renato. Não tem como, quando o desemprego vir, eu não ficar preocupado. Não tem como, quando eu vou para minha casa e de repente onde eu moro é um pouco mais perigoso do que o normal do Jardim Catarina, eu não ir preocupado, com medo da morte, com medo de ser assaltado. Não tem como eu, que estou acometido de uma doença de morte, não pensar: amanhã não sei se estou vivo mais. Não tem como eu não temer isso, não tem como eu não me preocupar com isso. E Jó, muito antes de acontecer tudo isso, ele temia também como nós tememos. Tanto é que ele fazia orações, súplicas, e em função do período, todos sabem muito bem disso, sacrifícios em favor dos seus filhos, para que caso um deles tivesse pecado, não caísse sobre eles tal pecado. Mas quando Jó ouviu aquela notícia, ele poderia fazer qualquer outra coisa. Não quero mais saber desse Deus, não quero mais saber de ninguém, não quero mais saber de nada, não quero mais ser justo na terra de forma alguma, porque não adiantou nada. Mas o que Jó fez foi muito ao contrário. Ele lançou-se em terra e adorou ao Senhor. E disse: nu do ventre da minha mãe saí, e nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então a soberania de Deus, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, entendemos que, primeiro, todo poder está em suas mãos. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos que todo poder está em suas mãos. 1 Crônicas 20, 12b fala assim: esse foi o único que eu não escrevi aqui, mas eu preciso ler para vocês. 1 Crônicas 29, 12b. Eu lerei o 12 todo. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, quando reconhecemos a soberania de Deus, entendemos que todo o poder está em suas mãos. Tudo está nas mãos de Deus. A Ele, nas mãos dele está o poder de dar e de tirar. Nas mãos dele está o poder de salvar e de deixar perecer. Nas mãos dele está o poder de resgatar o homem do pecado. E aqui entra um parênteses que Deus nunca joga o homem no pecado. Apesar de toda a soberania dele. Aqui nós vamos perceber que se o homem está no pecado é porque
ele não ouve a voz de Deus. Mas nas mãos dele está o poder de resgatar o homem do pecado. E, aliás, esse é uma das características da soberana misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque desde que o homem pecou, Deus foi criando condições para que o homem tivesse a oportunidade de se achegar novamente a Ele. Deus foi criando condições para que o homem, arrependendo-se de seus pecados, cresce, entendesse que só em Deus há vida eterna, que só em Deus há salvação, que só por intermédio de Jesus Cristo o meu pecado, o seu pecado é apagado. E dessa forma nós podemos viver em novidade de vida. Então, quando reconhecemos a soberania de Deus, cremos que Ele tem poder para todas as coisas, até perdoar o mais vil dos pecadores. Quando reconhecemos a soberania de Deus também, entendemos que Ele dá ao justo e ao injusto o sol e a chuva. Mateus 5,45. Nós conhecemos bem essa passagem, amém? Deus dá ao justo e ao injusto sol e a chuva. Diz assim, 40. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O que nós aprendemos aqui, queridos, é que o dia mau vem para o mal. Mas só para o mal? Não, também vem para o bom. É que o sol, quando nasce, ele não ilumina só aquela carinha de anjo, aquele santo homem, não. Ele ilumina o santo anjo, homem de Deus, mas ilumina também o diácono Renato. Ele ilumina também a criança que pecado algum tem, mas ilumina também o diácono Renato. E aqui eu tento me colocar na posição que Paulo muitas vezes se colocou. Eu sou o mais vil dos pecadores. Então ele ilumina o justo e o injusto. E graças a Deus por isso, porque dessa forma eu não deixei de ser iluminado e encontrar em Cristo Jesus a salvação. Porque de outra forma, talvez eu não estivesse aqui hoje. De outra forma, talvez você não estivesse aqui hoje. Amém? Então, quando reconhecemos a soberania de Deus, entendemos que Ele dá ao justo e ao injusto o sol e a chuva. Ao justo e ao injusto o direito à vida eterna. Ao justo e ao injusto o direito à salvação. Ao justo e ao injusto o ouvir da palavra de Deus. E assim, cada um tomar a sua decisão em relação a isso. E quando eu falo justo e injusto, eu não falo daquele que tem direito à salvação, não. Porque há homens entre os homens na terra que nunca aceitaram a Cristo como Salvador, mas provavelmente são até mais dignos do que muitos de nós. E desse justo é que eu estou falando. Mas ele e eu, vocês, todos tivemos direito, todos temos direito e acesso a ouvir das boas novas de salvação. Então, quando reconhecemos a soberania de Deus, nós sabemos que Ele dá a todos, sem acepção, sol, chuva, vida eterna, morte eterna. Basta escolher. Amém? Quando reconhecemos a soberania de Deus, entendemos que na sua soberania Ele usa de misericórdia para com todos. Ele usa de misericórdia para com todos. Amém? Êxodo 33, 19. Ele diz assim: Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer.
Então, quando reconhecemos a soberania de Deus, entendemos que na sua soberania Ele usa de misericórdia para com os homens. Na sua soberania Ele usa de amor, misericórdia. E Ele perdoa nossas falhas, nossas transgressões, nossos pecados. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Digam amém. Quantos entendem que nós necessitamos da graça, da misericórdia, do amor de Deus sobre nossas vidas? Digam amém. Quantos entendem que ainda que seja desesperançoso, ainda que as circunstâncias sejam desesperançosas, nós precisamos estar arraigados em Cristo Jesus? Amém? Que assim seja sempre na vida de cada um de nós. Então, primeiro, reconheça a soberania de Deus. Segundo, não se deixe abater a ponto de enlouquecer. Não se deixe abater em ponto de enlouquecer. Jó 2, 8 a 10 fala o seguinte: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Não se deixe abater a ponto de enlouquecer. Não se deixe abater a ponto de agir como louco. E como os loucos agem? Os loucos agem desesperadamente. Os loucos agem sem medir as consequências, sem ponderar em que suas atitudes vão lhe ser prejudiciais. Assim agem os loucos. E é bem verdade que em alguns momentos de nossas vidas, louvado seja Deus que eu não cheguei a tal ponto, nunca passei por algo tão grave assim, mas eu já observei, já tive a experiência de lidar com pessoas que passaram por situações tão graves, tão assustadoras, tão desesperadora, que você parecia que a pessoa realmente ia enlouquecer. Tamanho desespero, tamanho medo, tamanha falta de convicção de que Deus é Deus. E com isso, às vezes, tomaram atitudes ou tomam atitudes que é prejudicial a si, que é prejudicial à sua família, que é prejudicial à sua igreja, que é prejudicial ao seu país. E muito mais que isso, é prejudicial à sua vida eterna. Quantos por não achar que tem solução, quanto por não ver a luz no fim do túnel, tem se suicidado aí afora? Quantos pais matam até os filhos por conta de tamanho desespero? Porque está desempregado, porque a mulher o abandonou. Age como louco e desesperadamente comete atos que só vai piorar o que já está ruim. Essa é a verdade. Se outrora ele estava desesperado, se outrora ele não via a luz no fim do túnel, agora com a sua morte ou a morte dos seus, tudo tornou-se ainda mais tenebroso, ainda mais difícil. E se chegar à sua morte, nós bem sabemos o caminho, nós bem sabemos o resultado final. Então é disso que eu estou falando. Não se deve deixar se desesperar a ponto de agir como louco. Eu sei que é difícil, mas creia em Deus. Não creia nas minhas palavras, não creia no que eu estou falando. Não creia naquele que de repente, poxa, mas olha, eu tenho uma vida tranquila. Eu passei por isso, mas sou feliz. Eu passei por aquilo. Não só por isso, mas creia que Deus é capaz de fazer infinitamente mais na sua vida. E não vai te deixar sofrer além do que você consiga suportar. Não vai deixar que o seu sofrimento sobrepuje a sua vida a ponto de você morrer sem ver a glória de Deus. Não vai deixar que você sofra a ponto, que o seu sofrimento te sobrepuje a ponto de você não perceber que
você pode vencer nessa terra, mas muito mais que isso, você tem uma vitória garantida eternamente para a sua vida. Amém? A maior vitória não é esta que nós temos aqui. A maior vitória é poder encontrar com Cristo na glória. É poder ouvir Ele dizer: vinde bendito do meu Pai, para o seio do teu Senhor. É poder ouvir Ele dizer: ei, eu sou a videira verdadeira e vocês são meus ramos. Então há esperança para você. Amém? É isso que Ele quer dizer. Há esperança para você, porque se você acha que você não é árvore, você está inserido na videira verdadeira, na árvore verdadeira que é Cristo Jesus. E há esperança para aquele que está inserido em Cristo Jesus. A dor, a morte, o sofrimento não vai acabar contigo. A perda de um ente querido não vai acabar contigo. O desemprego não vai acabar contigo. Vai te trazer dores, sim. Vai te trazer privações, sim. Mas qual aquele que não passou privação, seja justo ou injusto? E aí Pedro fala: melhor é eu passar privações sendo justo, sendo fiel a Deus, do que sendo injusto. Porque se eu passo por tudo isso e sou fiel a Deus, eu sei o que está guardado para mim. Mas se eu passo e sou injusto, sou pecador, se eu passo e não reconheço a Cristo Jesus como meu Salvador, a minha esperança já era. Essa é a verdade, amém? Então não haja como louco, não se desespere a ponto de agir como louco e dessa forma chutar o balde, abandonar a família, abandonar ministério, abandonar a sua própria vida, entregar-se aos vícios, entregar-se às drogas, entregar-se à promiscuidade, porque aí a sua vida não tem mais valor. Então o que eu faço, não estou mais aí. Se eu mato, se eu roubo, se eu cheiro, se eu... não faz diferença, porque a minha vida já foi. Assim agem os loucos. Mas aquele que reconhece que Deus tem o melhor para a sua vida, aquele que entende que Deus criou o homem para viver uma vida digna e eterna, ele não se deixa abater com essas coisas. Ele não se deixa desesperar com essas coisas. Ele ainda nutre esperança em Deus. E na verdade a esperança é algo que Deus implantou em nossas mentes e nossos corações. A esperança vem de Deus. Porque diz o Provérbios: enquanto há vida, há esperança. Alguns dizem que a esperança é a última que morre. Mas o provérbio está bem claro: enquanto há vida, há esperança. Amém? Quantos estão respirando aqui? Então há esperança para você. Alguém aqui está sentindo falta de ar a ponto de achar que vai morrer? Mesmo que esteja sentindo falta de ar, você ainda está respirando. Então há esperança para você. Amém? Há esperança para o seu propósito, para o seu problema, para a sua culpa, para a sua dúvida, para o seu medo. Tem como se reverter. Para o seu pecado, há esperança. Mas não tem mais jeito. Eu fiz tanto que mais ninguém acredita em mim. Deus ainda crê que você pode ser mudado, pode ser transformado, pode ser levado a uma vida digna diante dele. Há esperança para toda e qualquer circunstância, para aquele que crê em Cristo Jesus. Não haja como louco, não se desespere. A mulher do fluxo de sangue tinha motivos para estar desesperada, mas ela não se deixou abater demasiadamente. E qual a consequência disso? É que quando ela ouviu falar de Jesus, creu, foi até ele, tocou-lhe as vestes e foi, aleluia, ela foi curada, porque ela creu. Ao ouvir falar de Jesus, ela foi até ele e falou: se eu tocar apenas nas vestes dele, serei curada. Ela podia falar: não, 12 anos de fluxo de sangue, já gastei todo o meu dinheiro, já fui em vários profetas, já fui em vários médicos, já fiz tantos sacrifícios, já fiz e aconteci, e não deu jeito. Não. Ela creu e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Bartimeu creu e falou: Jesus, filho de Davi,
tenha compaixão de mim. E foi curado. Quando você não deixa o desespero tomar a sua mente, tomar o seu coração, e quando você fala: Senhor, mostra-me a saída. Senhor, mostra-me o que eu posso fazer. Senhor, envia pessoas para me ajudar, para me mostrar o caminho para que eu possa me reerguer. Aí Deus mostra. Aí o Senhor mostra. E você acaba descobrindo que há esperança para o ferido. Há esperança para aquele que está em circunstâncias contrárias. Há solução para as coisas mais difíceis dessa vida. Diga para o seu irmão: você precisa crer. Você precisa crer na soberania de Deus. Não se deixe abater demasiadamente. Amém. Por fim, deixe Deus tratar contigo. E esse é o terceiro tópico. Deixe Deus tratar contigo. Deus se utiliza das circunstâncias para tratar conosco e nos tratar. Amém? A palavra de Deus diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. E quem conhece a história de Adão e Eva, quem conhece a história da queda do homem, quem conhece a história do pecado, entende todo o processo que Deus criou para resgatar o homem novamente. E se você não conhece, mais uma vez eu te digo, vá até o CDBB que você vai descobrir maravilhas sobre tudo isso. Mas por conta do pecado de Adão e Eva, nós estamos vivendo em pecado. Por conta do pecado de Adão e Eva, nós estamos distantes de Deus. Nós fomos separados da glória, da presença, de gozar a graça de Deus sobre nossas vidas. Mas Ele criou um plano para resgatar o homem, amém? Ele criou um plano para que eu, você, toda a humanidade, se puder mais uma vez estar diante de Deus e gozar não só da presença dEle nessa terra, mas ter a certeza, convicção de que eternamente estará com Cristo na glória. Sem dor, sem choro, sem sofrimento. Aí o que Deus faz? Começa a criar planos. Como é que eu vou resgatar Renato? Como que eu vou resgatar Alain? Como que eu vou resgatar Walter? Como que eu vou resgatar a Luciana? Eu não sei como foi a sua conversão, mas Deus planejou para cada um de nós uma forma de nos resgatar. E começou em Cristo Jesus, quando na cruz do Calvário morreu por mim e por você, né? Amém? Ali todo homem teve direito à salvação. Mas outros como Renato, outros como até então Saulo de Tarso, eram duros de se alcançar. Outros até um pouco mais fáceis. Outros nasceram em berço evangélico e tiveram o privilégio de conhecer a Cristo Jesus desde então e tomar a Deus que esses continuem até o fim. Mas cada um de nós, até esse do berço evangélico, Deus criou um plano para resgatar, para que ninguém pereça. Diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E dessa forma Ele criou um plano para que eu, você e toda a humanidade cresça e aceitasse a Cristo como Salvador. Então não há mais desesperança. Eu acho que a minha mente funciona justamente assim. Eu acho não, eu tenho convicção. Se Cristo Jesus não viesse, morresse e ressuscitasse, sabe o que eu estaria dizendo para vocês agora? Não tem mais jeito. Sabe o que muitos estariam dizendo? Não tem mais jeito. Daqui só cabe a morte. Mas louvado seja Deus que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Está à destra de Deus para que nós tenhamos convicção de que a vida é eterna. E que eu e você temos direito a estar com Ele na glória de Deus. Basta crer, basta aceitá-lo como Salvador, basta permanecer fiel até o fim. Sem medo, sem culpa, sem rancor. E ainda que você venha um dia pecar, volte-se para Deus,
porque Ele está sempre de braços abertos, para que você não se perca. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus se utiliza das circunstâncias para tratar conosco e nos tratar. Para quê, diácono Renato? Para nos salvar. Ele se utiliza das circunstâncias para nos salvar. Ele se utiliza das circunstâncias para nos preparar e para nos fundamentar. João 3,16 eu acabei de citar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Romanos 3,23 ainda fala sobre isso. Diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Não tem como, nem eu, nem você, nem o maior, nem o menor, nem o mais rico, nem o mais pobre, nem o mais bonito, nem o mais feio. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus se utiliza das circunstâncias para nos salvar, para nos preparar. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai-vos a Cristo em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Para vos preparar, porque eu e você precisamos estar preparados. Preparado para o dia mau, preparado para a vinda de Cristo, porque se Ele vier aí e não estiver pronto, eu vou ficar. E pior do que ficar, eu vou para a morte eterna, porque é o que diz a palavra de Deus. E preparado para responder, para afirmar a quem quer que seja a sua esperança. Ela está firmada em quê? Está firmada em quem? No dinheiro, no poder, na saúde? Ou em Cristo Jesus e na vida eterna que Ele tem nos proporcionado? Então Cristo, Ele quer tratar conosco para isso, para nos preparar para isso, para que eu e você não só nos salvemos pela fé nele, mas também levamos muitos outros a serem salvos, muitos outros a ouvirem sobre Jesus Cristo e aceitarem a Ele como Salvador. E este é o propósito dessa pregação também. Tomara a Deus que aqui, tendo alguém que necessite de salvação, entenda que Cristo Jesus hoje também quer salvar a sua vida. Orem nesse sentido, porque eu não sei o que Deus quer. Não sei nem se tem alguém aqui ainda que necessita ser salvo. Mas se houver alguém, hoje é dia de salvação. Amém? E Deus quer tratar conosco para nos fundamentar. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda glória, de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Fundamentar, plantar seus pés em rocha. Fortalecer seus passos para que você não vacile em momento algum, em circunstância nenhuma. Você pode até se abater, afinal você é carne. Ninguém é super-homem. Você pode até em algum momento sentir-se tão frágil e falar: caramba, eu não sei se vou aguentar. Você pode e deve até pedir ajuda ao seu pastor, à sua igreja. Se necessário fosse, você sentir necessidade, a um profissional. Mas não se deixe esmurecer a ponto de tudo isso te levar ao fundo, ou pior, te levar ao fim. Mantenha-se firme na esperança que há em Cristo Jesus. Mantenha-se firme na esperança que há em Cristo Jesus. Porque Deus não quer só salvar o homem. Renato era um jovem agressivo.
Renato era tendencioso à bebida. Fulano era um jovem, um homem, uma mulher, presa às drogas. Ele não quer só salvar você disso, não. Ele quer fundamentar seus passos, porque na verdade o pecado ele está sempre à nossa porta. Na verdade o pecado, enquanto Cristo não vier, ele está sempre a rodear-nos. E se você não estiver fundamentado, plantado, firmado em Cristo Jesus, o pecado te tenta. E quando você menos espera, você cometeu o mesmo ou ainda pior. E aí vem a culpa, medo, preocupação, vem tudo para te distanciar novamente de Deus. Então, primeiro, esteja fundamentado em Cristo para não pecar. Mas se pecar, diz a palavra de Deus, saiba que Deus é fiel e justo para perdoar pecados. Então nem isso você pode usar como desculpa, porque se você pecar em algum momento, Deus é fiel e justo para perdoar pecados. Amém? Então Deus se utiliza das circunstâncias para tratar conosco e nos tratar. Às vezes há algo em nós que precisa ser moldado, modificado, melhorado. Às vezes há algo que você diz, poxa, não tem nada a ver. Outros dizem, eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca. Outros dizem, para que mudar? Só estou fazendo mal a mim mesmo. E aí Deus utiliza das circunstâncias para tratar você, tratar a mim. Então deixe Deus tratar contigo e deixe Deus tratar você. Amém? Por fim, todos conhecendo a história de Jó, sabem que antes de qualquer coisa, lá no início, Deus fala a respeito de Jó. Fala, tem visto meu servo Jó? Homem bom, íntegro, fiel a Deus, e se desvia do mal. O homem recebe o testemunho do próprio Deus. E de repente a vida dele desmorona. Não, Jó não era um Renato da vida que quando jovem pintava e bordava, não. Diz Deus que ele era um homem bom, íntegro, reto e se desviava do mal. Jó é um exemplo de homem a se seguir. Amém? E tudo vira de ponta cabeça. Então Deus trata com Jó nesses dias, nesses momentos difíceis. Por tudo aquilo, e sem entrar em detalhes, ou melhor, Jó recebeu o testemunho do próprio Deus a seu respeito, e ainda assim ele passou por tudo aquilo. E sem entrar em detalhes dos porquês, que são tantos, se vocês forem observar, há N motivos para o dia mal chegar. Essa é a realidade. Mas sem entrar nos porquês de tanto sofrimento de Jó, podemos ver Deus tratando com ele, e no final ele mesmo declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Palavras do próprio Jó para Deus. Quando depois de tudo que ele passou, ele entendeu: eu era fiel a Deus, sim. Eu procurava ser íntegro, mas agora eu entendo Deus, eu ando com Deus. Eu compreendo o que Ele quer para mim. Eu compreendo a soberania dEle sobre a minha vida e sobre todas as coisas. Eu compreendo que quer eu esteja com saúde ou não, quer meus filhos sejam vivos ou não, quer eu morra ou não, Ele é meu Deus, Ele é soberano. E muito mais que isso, Ele tem algo sobremaneira excelente para mim. Amém? Jó entendeu isso. Então você, meu irmão, você que é cristão, eu te digo, deixe Deus tratar contigo, em toda e qualquer circunstância. Deixe Deus moldar a sua vida naquilo que Ele precisa moldar, porque você só vai ter benefícios se assim você fizer. Você só vai crescer, só vai crescer, só vai crescer.
E aí a palavra vai se cumprir na sua vida. Nem a morte, nem a dor, nem a altura, nem a profundidade, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo, porque você está fundamentado nele. Então você não vai se distanciar dele por qualquer motivo, por qualquer coisa. Creio que ainda estou na hora, se o relógio está certo ali 8h30, mas já estamos chegando ao fim. Então você, meu irmão, deixe Deus tratar contigo em todas as circunstâncias, em todo momento, e Deus vai te levar a níveis cada vez mais altos. E Deus vai te preparar cada vez mais, porque quando Ele vier, diz a palavra, Ele quer te encontrar fazendo assim como, obedecendo a palavra dEle, assim como, não se esmorecendo em qualquer circunstância, assim como, levando outros a reconhecer a Cristo como Salvador, assim como, vivendo em novidade a novidade de vida a todo instante, amém? Mas e você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador? E agora eu digo, não só para aqueles que aqui estão presentes, mas para você, meu amigo, que está nos acompanhando por esta live, em casa, de repente no seu trabalho, de repente até mesmo no trânsito. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, talvez ouviu falar dele. Muitas vezes, eu tenho plena convicção disso, muitas vezes ouviu falar de Cristo é o único que pode salvar e tirar o homem do pecado. Na verdade, você não deve esperar o dia mau. Você não deve esperar o desespero para procurar a Deus ou para talvez ouvir falar dele. Deus não quer usar só as circunstâncias difíceis para falar contigo, para salvar a sua vida. Deus, na verdade, quer te trazer, como dizia na minha época, por amor e não pela dor. Não sei se esse termo ainda é usado, mas isso é bem da época do povo do cabelinho branquinho. Mas Deus não quer trazer pela dor, Ele quer trazer por amor. A quem me dera se todos, no primeiro ouvir falar, Jesus quer te salvar, aceitasse a mão, levantasse a mão. Quem me dera se com uma única palavra, ei, você quer aceitar Cristo como Salvador? A pessoa nem titubeasse, falasse, eu quero. Quanto sofrimento ele não passaria. E se passasse algum sofrimento, o quão forte ele estaria para suportar aquele sofrimento. Amém? Então, meu amigo, se você ainda não aceitou Cristo como Salvador, hoje é dia de salvação. Enquanto eu continuo, eu chamo os músicos, por favor, os vocalistas. A esperança para o ferido. Romanos 8:37. Melhor, vamos ler do 31 diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, diz Paulo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas tem uma coisa que pode te distanciar do amor de Deus. Você mesmo. Sua falta de fé, de convicção. O seu depositar esperança em coisas vãs e não em Cristo Jesus. Então, mais uma vez eu afirmo, meu irmão, minha irmã, fique alerta, atento, para que em momento algum isso seja motivo para você se afastar do amor de Deus. E a você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu falo, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Se você tiver no desejo do coração, nesse instante, de aceitar Cristo como Salvador, enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode levantar suas mãos, você pode vir até aqui na frente, e nós estaremos orando por sua vida. Queria convidar a igreja de pé, amém? Adoremos ao Senhor nesse instante. Aleluia.